Olá, estamos aqui no escritório de advocacia do Dr. Rodrigo Mazei, professor, doutor, e teve a tese de doutoramento sobre o Código de Processo Civil, um novo código. Dr. Rodrigo, obrigado por nos receber aqui. E nós gostaríamos de saber primeiro a importância desse código para o direito no Brasil. Olha, a gente tem uma ideia assim, geral, até uma ideia histórica, que a gente viveu. A gente tem até agora, aí, até março, um Código de Processo Civil da época da ditadura. Porque esse Código de Processo Civil que está aí, que está em vigor, é o Código de Processo Civil de 1973. Então ele foi feito na época da ditadura, então ele tem uma outra concepção. Não que seja um código, para deixar muito claro, que foi a serviço da Revolução, né, como dizem aí, né, na época, ou a própria aqueles que não querem criticar mais, mas de fato ele era um código que ele não nasceu num ambiente democrático. E a gente tem que entender isso, que isso é importante, porque a Constituição de 88, ela cria um novo modelo, um modelo democrático que inclusive se aplica no direito, no seu sentido amplo. Então o que a gente tinha que fazer com essa ideia? Nós tínhamos um código, então, de uma outra era, que nós tínhamos que conjugar e que nós tínhamos que aplicar a partir da Constituição Federal. Então isso assim, já historicamente, já é importante, porque vai ser, tal como agora o Código Civil, né, a gente tem um Código Civil de 2002, que é posterior à Constituição, a gente Constituição de 88. Constituição de 88. Sim. E isso é importante, Elmi, eu vou fazer uma brincadeira aqui, a gente começou a entender, a gente começou a ter uma maturidade sobre a compreensão da Constituição e sobre alguns ditames dela, não tem muito tempo. Vejam que em 2014, em julho de 2014, nós tivemos uma emenda constitucional que nos ajudou a entender, por exemplo, o que é a função social da propriedade. Para você ter ideia, em até junho de 2014, o artigo 243 da Constituição Federal, ele pregava uma regra em que se tinha uma pena maior para aquele que plantava maconha, por exemplo, numa propriedade, do que aquele que nessa mesma propriedade escravizava alguém. Sim. Então veja, a gente não tinha até a noção de função social da propriedade, olha como é que era desvirtuada. Em 88, aquele que plantava maconha era considerado como uma pessoa que muito mais agredia a função social da propriedade do que aquele que tinha uma propriedade e, na verdade, não gerava emprego, tratava as pessoas como escravos. Nada obstante a Constituição Federal tem uma regra, tem uma diretriz máxima, que é a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, vejam, o que é interessante esse código quando ele vem em 2015? Até a nossa noção constitucional é uma noção já mais madura, não é uma noção noviça logo depois de 88. Então, a gente tem uma noção que é muito mais madura. Então, eu acho assim, nesse particular, é muito importante o novo CPC, porque vai estar propiciando o quê? E veja o que a gente está vivendo aí, né? A gente está vivendo uma situação, né, de que a gente nunca imaginou que se pode se falar de qualquer coisa, mas a gente vive, de fato, um modelo democrático. Sim. Então, com as instituições, os poderes também. Os poderes, e assim, apesar assim, da minha aparência jovial, eu vivi um pouquinho do fim da ditadura. Então, por exemplo, essa questão, o Ministério Público, o papel do Supremo... Que foi criado com a nova Constituição, praticamente. O Ministério Público foi dado poderes aí na nova Constituição de 88, né? Sim, e tu veja como é que isso é fantástico para mim, por exemplo. Eu fiz a faculdade de 86 a 90. Então eu peguei a Constituição no meio da faculdade. Sim. Eu até brinco, e quando eu fiz o mestrado, eu entrei em 2002 e saí em 2007. Eu peguei o Código Civil. Okay? E quando eu fiz o doutorado, eu peguei o doutorado, comecei em 2009, terminei em 2012. Eu peguei um pedaço grande do projeto Novo CPC. Até o pessoal brinca, o pessoal não vai fazer nada para estudar não, senão vai sair uma lei nova. Então, isso é interessante de como isso foi se moldando com a Constituição Federal. E o Código ainda, ele tem uma questão, o Código de Processo Civil, que ele é interessante as pessoas notarem, que ele é considerado como uma lei processual comum, ou seja, aquilo que se aplica em tudo. Sim. Então, por exemplo, vai se aplicar no processo do trabalho, no processo eleitoral, no processo administrativo, nas relações de consumo. De certa base para exatamente. A gente costuma dizer o seguinte,
esse código, ele é um eixo. Até no processo penal, em alguns pontos, ele tem aplicação. Então, veja, é uma alteração assim, ela é absolutamente, nesse particular, ela é muito abrangente. E as pessoas, às vezes, não se atinaram à potencialidade que vai ser essa mudança. Isso pode trazer, inclusive, até uma redução um pouco da burocracia, né, do processo administrativo, do processo judicial. Olha, muito se tem dito isso. Aí eu vou dar uma opinião assim, crítica e uma opinião assim, mais, digamos assim, aguda quanto ao código. O código, ele não se iludam que ele vai ser um código que ele vai criar, pelo menos num primeiro momento, mais celeridade. Ele não é um código que, assim, que a priori, ele vai criar mais celeridade, não. Mas ele vai permitir o quê? Decisões de melhor qualidade, e ele tem um sistema, isso é muito interessante, é um sistema que a gente chama de multiportas. O que isso quer dizer, multiportas? Ele busca não só a decisão judicial, ele tem um fluxo procedimental que ele é feito em que se privilegia a autocomposição, por exemplo. Então, ou seja, a conciliação, a mediação. Então, sim, veja, é um código... Ele dá esses tempos. Dá esses tempos. E no código atual, a gente tem, além de ter uma procedimentalização pouco flexível, a gente não tem muitas oportunidades, as oportunidades são mais fixas quanto à conciliação e mediação. Esse código não. Ele, além disso ser muito mais flexível, a conciliação e a mediação podem estar em vários momentos, inclusive logo no começo do processo. Então, vejam, as pessoas têm falado assim, esse código é o código que visa a primazia do julgamento de mérito. O que isso quer dizer? Assim, é um código para resolver as questões, ou seja, o juiz vai julgar efetivamente as questões. Mas eu digo mais, ele é mais do que o julgamento de mérito, ele é para uma solução de mérito, porque, vejam, às vezes, isso é muito importante. O que é isso? Isso que é legal. O que é mais importante para o leigo? Às vezes ele se sente mais satisfeito fazendo um acordo ou tendo uma decisão judicial. Às vezes o acordo, a autocomposição, é uma decisão que deixa ele muito mais tranquilo. Ou seja, porque ele participou daquilo ali. Ele participou ativamente, né? Mesmo que ele perca alguma coisa. Mesmo que ele pegou uma coisa. Mas foi o que me... E nem sempre a decisão judicial em si, às vezes, o satisfaz. Então, às vezes, tem até situações que são curiosas, em que a pessoa, às vezes, até ganha. Sim. Mas o fundamento da decisão não é exatamente o fundamento que ele queria que fosse apreciado. Sim. Então, assim, veja, então é uma decisão que acaba não tendo pacificação social. O que é o grande... Gera um revanchismo. Revanchismo, exatamente. Às vezes, por exemplo, você tem decisões, é muito comum, esse código que a gente tem hoje, a filosofia era de ter decisões, mas não decisões que às vezes resolviam determinadas situações. Eu tenho um caso aqui que é interessante, um banco cobrou um valor de um cliente nosso. E na hora que a gente fez a defesa, nós defendemos que o banco não poderia fazer a cobrança por uma determinada via. Sim. Posteriormente, o banco recorreu e o recurso dele não foi examinado pelo tribunal, alegando que houve um problema na hora de fazer o recolhimento das custas. Sim. Ele fez um recurso para Brasília. Puramente veja que engraçado. Técnica, assim, não tem nada a ver com o mérito. Veja que engraçado isso. Aí ele recorreu isso para Brasília. Quando chegou em Brasília, o tribunal também não examinou o recurso da outra parte, falando o seguinte, que tinha um problema na procuração. Então, o meu cliente, que era engenheiro, ele falou, poxa, eu ganhei então a causa 3 vezes. 3 vezes, então, o judiciário disse que eu tinha razão, que eu não devia ao banco. Eu falei, não, nenhuma vez o judiciário disse que você não devia ao banco. Na primeira vez, ele falou que o banco te cobrou por uma via errada. Na segunda vez, teve um problema com o recurso, com o recolhimento do pagamento das custas. E na última, faltou um problema da procuração. Aí ele falou assim, então quer dizer o seguinte, que o banco pode entrar com cotação contra mim? Eu falei, pode. Quer dizer que eu continuo, então, sendo taxado para todos os efeitos de devedor? Eu falei, sim. Então, veja, ele ganhou a ação, sim, mas não pacificou a situação. Então, isso é interessante, que esse novo código, ele trabalha com essa ideia de que vamos julgar o mérito, ou seja, a causa. Mas não é só julgar a causa. Numa hipótese como essa, desse banco, ele cria, com o banco, esse nosso cliente, ele cria mecanismos durante o processo para que as partes possam, se for o caso, e se chegar num denominador comum, faça uma autocomposição também. Sim. Ele também incentiva a arbitragem, ou seja,
independentemente da autocomposição, ou seja, de que se resolva o litígio de outras formas. Então, por isso que eu falo, esse é um código multiportas. Ele não é um código como o anterior, que era um código que só tinha uma porta, a decisão. Esse não. Ele leva a várias possibilidades, ou seja, existem várias possibilidades para pacificar aquele conflito. Isso é muito bacana, é uma nova noção do que a gente está vivendo. Só para pegar um gancho, veja, essa questão da própria delação premiada, há tempos atrás era inimaginável. Sim, verdade. Fala um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos à entrevista sobre o novo Código de Processo Civil com o professor e doutor, cuja tese é o novo Código de Processo Civil, Dr. Rodrigo Mazei. Rodrigo, falava no bloco anterior, você citou o exemplo, né, da delação, que foi feita agora ainda com o Código atual em vigor, né? Qual a inovação que foi feita para isso? Isso é interessante porque, veja, ainda que não seja especificamente no ambiente do Código de Processo Civil, né, já demonstra a importância de termos um Código de Processo Civil neste ambiente, nesse novo ambiente, neste novo modelo constitucional. Então nós tínhamos um mito de que determinadas questões, por exemplo, tem questões que elas não poderiam ser negociadas, ou seja, nós não poderíamos chegar a consenso nenhum. E vejam como é que, se não fossem as delações premiadas, provavelmente nós não teríamos alcançado o resultado que a gente está tendo com a Lava Jato. Veja por outro lado, e aí a gente fala especificamente até ligar a TV ambiental, como os termos de ajustamento de conduta, os TACs, têm sido relevantes para que se chegue a um conceito. Mas vejam, Almir, você que está há tanto tempo com isso aí já, isso lá atrás era uma coisa que também era o quê? Inimaginável. Se imagina, nós tínhamos o quê? Uma rigidez, se taxava, não, isso aqui eu não posso negociar, ou seja, aqui, né? Então a gente tem pontos que são, digamos assim, que são dogmas que a gente passa a rever. Isso foi incorporado, né? Foi incorporado. Essa ideia da autocomposição, essa ideia de uma autonomia da vontade, ou seja, as partes passam a ter o quê? Uma autonomia maior. Tem uma figura no novo CPC, está no artigo 190, chamado negócio jurídico processual. Para você ter ideia, é dado às partes, né, representadas, né, por advogados, em causas específicas, que elas possam mudar regras do procedimento. Sim. Ou seja, veja, se dá uma autonomia às partes, que se tinha um regramento totalmente rígido, em que o próprio juiz ele tinha que seguir aquilo ali, as partes elas não tinham liberdade alguma, para um sistema em que se privilegia a autonomia das partes. Então isso é um reflexo de todo o sistema. Vejam, veja que isso é interessante, aquilo que eu falei antes. Já é uma noção de uma legislação à luz de um modelo efetivamente democrático. O que é mais relevante? Então, a médio e longo prazo, a gente vai sentir esses impactos de uma forma muito pulsante desse novo CPC. A gente vai passar por um momento de caos. Esses 5 primeiros anos aí, não se iludam que vai ser um momento um pouco complexo. Até porque eu tenho visto de um modo, aí eu falo aqui não só agora como professor da UFES, mas como presidente da Escola Superior da Advocacia,
é da ESA, né, vinculada ao AB. Eu dei aula aí pelo Brasil inteiro, Escola da Magistratura, Ministério Público também. Os profissionais não se atinaram ainda à potencialidade do novo CPC. As pessoas ainda não têm o conhecimento, ainda não se debruçaram ainda sobre isso, né? Muita gente parte da premissa que é um código reformado. É como se fosse uma reforma legislativa. Não é uma reforma legislativa. É um novo conceito. É um novo conceito, é um novo código. Então, às vezes, existem determinados dispositivos, isso é bem interessante, que a redação é parecida com a do código anterior. Só que, na verdade, muito embora a redação seja muito semelhante, o conceito, por conta desse influxo constitucional de diretrizes totalmente diversas, é outro. Então, as pessoas não se atinaram a isso. E mais ainda, isso é interessante, porque o código, na verdade, o que é o prazo? A gente fala de vacatio legis, que é o prazo para a lei entrar em vigor. Então, ela vai entrar em vigor... Quando ela entra? Entra em março. Há uma dúvida na doutrina, uma discussão doutrinária, se dia 16, 17 e 18. É um desses dias aí, que seria um ano da sanção, e aí você pode ter 3 teses, a partir, se é um ano, se são 365 dias, se é um ano mesmo, se tira o primeiro dia, então não vou entrar nas teses aqui. Eu acho que o melhor, até para falar a verdade, para não ter essa discussão, um amigo do Rio de Janeiro, o professor Alexandre Câmara, que é desembargador no Rio de Janeiro, ele falou, a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer um feriado, porque aí, pegando um feriado dia 16 ou dia 18, que acaba que ninguém corre esse risco. Mas muito embora, então, eu acho que é dia 18, né? Então, digamos que vai entrar dia 18, as pessoas estão com a falsa ideia que a partir do dia 18 elas podem estudar, que está tudo bem. Só que elas estão esquecendo o seguinte, as ações que foram dadas entrada, provavelmente agora, em 2015, elas não foram nem serão julgadas com base no código anterior, o código revogado, e sim vão ser julgadas com base no código novo. Está em vigência, estará em vigência nessa Então, é uma situação que ela é curiosa, em que você entra com uma ação, ou seja, o sistema ele admite a ação com base no código 73, código anterior, que vai ser o código revogado, só que ele vai ser julgado com base no código de 2015. A brincadeira que eu tenho feito é o seguinte, é como se fosse tem um Réveillon e a pessoa vai fazer o regime, ok? Ah não, tal dia eu faço o regime. E ele esquecendo que tudo que ele está comendo até o Réveillon vai fazer diferença lá na frente. Então não adianta você querer fazer o regime só a partir do Réveillon. Então eu tenho que começar já, pelo menos, dar uma educada aqui antes, porque se eu for ficar comendo bolo de chocolate, picanha, tomando cerveja agora... Até o dia 31? Até o dia 31 meu regime é mais difícil. E isso, acho que os profissionais, de um modo geral, e aí eu digo, advocacia, magistratura e Ministério Público, poderia ter tido um empenho maior na preparação para o novo CPC. Por isso que o início ele vai ser um pouco complexo. Um pouco não, vai ser muito complexo. Sim. Isso faz com que os advogados, né, de uma maneira geral, tenham que agora começar a fazer esses estudos, né? Lá pela Escola Superior da Advocacia, pela ESA, na OAB aqui no Espírito Santo, a gente vem fazendo curso há praticamente 2 anos, fizemos vários módulos, enfim, então a gente tentou ao máximo, e 2016 vai ser uma das nossas bandeiras, trabalhar com uma ideia de capacitação. Veja, amigo, isso é tão sério, que as faculdades, boa parte das faculdades de Direito, aqui no caso do Espírito Santo, mas isso é uma regra no Brasil inteiro, elas não se moldaram ainda para o Código de 2015. Sim. Então, vejam, em 2015 tinham faculdades ainda ensinando Direito Processual Civil com base num Código revogado. Sim. Então, isso vai ser um impacto bem, digamos assim, vai ser um impacto violento. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. Para você ter ideia, o público que tem sobre isso, eu mexi no meu currículo Lattes ontem. No ano de 2015, eu ministrei nada mais, nada menos do que 101 palestras. Dessas 101 palestras, 89, o objeto estava ligado de alguma forma com o novo CPC.
Vamos um rápido intervalo, voltamos sobre os pontos fracos e os pontos fortes desse novo Código de Processo Civil. Fique conosco. Voltamos à entrevista sobre o Código de Processo Civil, professor Dr. Rodrigo Mazei, falando sobre o novo Código de Processo Civil. Dr. Rodrigo, no bloco anterior nós deixamos uma pergunta no ar, que é a questão dos pontos fortes e os pontos fracos desse Código de Processo Civil. O que esse código ele tem que eu acho que é muito ruim? Não é ruim, é muito ruim. A gente está vivendo um momento agora, em todos os sentidos, em que o processo eletrônico, no sentido amplo, e disso a gente não foge. É uma questão que a gente tem que estar up-to-date com essa comunicação moderna. E o que acontece? A gente não tem ainda um processo judicial eletrônico seguro e um processo eletrônico que foi eleito como este é o processo eletrônico, ou seja, a gente está num processo ainda embrionário, engatinhando, para se firmar. Nós estamos num processo de maturação quanto ao processo eletrônico. E o que esse código ele veio? Então ele veio com uma ideia de que não era possível fazer isso. Então ele está preso ao processo físico. Então veja, a gente faz um código dessa relevância, mas a priori ele trabalha com uma noção ainda, na maioria dos dispositivos, de um processo físico. Então foi uma opção, então vejam, já é um código que neste particular ele já nasce velho. Ele já nasce velho, porque ele nasce com uma noção de que eu vou ter que fazer uma migração para o processo eletrônico. Então isso para mim é um ponto fraco, é um ponto assim, para mim é o pior. Então o momento dele talvez fosse preferível uma grande reforma no código que a gente tinha, anunciando para um novo código. Mas eu até brinco que eu falo o seguinte, e na época eu não fui uma pessoa muito favorável ao código, por conta disso. Esse atual, ao momento. Eu até brinco, falo que esse código é um filho fora do casamento. Sim. Porque um filho fora do casamento não é uma coisa desejada nem programada, é uma coisa que acontece. Sim. Sim, mas a partir do momento que aconteceu, eu tenho que amar agora esse código como um filho que eu tive dentro do casamento, eu tenho que amar igual. Ele tem o mesmo direito. Ele continua sendo seu filho. Então ele continua sendo meu filho. Então agora eu tenho que amá-lo e, como todo filho, ver as virtudes, mas eu não posso deixar ver os defeitos para tentar educar. Importante o pai ver os defeitos do filho para tentar educar. Então, esse é um defeito, digamos, isso é uma coisa que a gente tem que estar ciente. Isso não pode ser regulamentado? Pode, mas veja, então, por isso que eu vou dizer, então era preferível que se fizesse, então... Isso antes do nascimento, né? Se casasse primeiro, entendeu? Se fizesse toda a situação. Mas, enfim, mas isso não tira agora os grandes méritos, porque ter um filho é uma coisa maravilhosa. Se ter um filho, né, isso é uma coisa maravilhosa. Sim. E essa aproximação, é muito interessante, essa aproximação do Código de Processo Civil da Constituição Federal, esse novo sistema, né, ou seja, uma ideia de que nós vamos ter decisões que elas vão ser efetivamente decisões para pacificar as questões, ou seja, e não só decisões, criar válvulas, criar outras portas que não o judiciário em si, dando decisões, isso para mim é muito interessante. Inclusive processos administrativos? Inclusive para processo administrativo. Vejam que a gente tem no processo administrativo um sistema ditatorial
de praticamente não se tem contraditório, né? Mas dentro do modelo constitucional não se pode pensar num processo, seja judicial ou administrativo, sem contraditório. Então, um dos grandes impactos do novo CPC é um contraditório maior, inclusive no processo administrativo. Ele sendo apreciado ao nível judicial. Então tem um artigo, inclusive o artigo 15, que fala que se aplica o novo CPC aos processos administrativos. Então a gente vai ter uma nova visão no processo administrativo. Então isso cria, veja, um ambiente que é um ambiente muito mais adequado. E é interessante porque o mais democrático, né? Muito mais. E isso é interessante porque o novo CPC, ele sendo um eixo, porque ele não se aplica só às relações privadas, né, do Código Civil, mas é um sistema muito maior, inclusive, como eu te disse, chegando até o Código de Processo Penal, Direito Eleitoral, Processo do Trabalho, eu crio um sistema mais coeso, regido pela Constituição Federal. Então, isso assim, na minha concepção, é um grande avanço. Então, a gente tem que bater palma nesse ponto, porque vai assim, vai ser um aliado, né, para que a gente possa efetivamente concretizar esses anseios do Constituinte de 88. Bem, pela área ambiental, a gente sempre faz analogias com a natureza. Essa semente que vai cair agora, a comunidade jurídica está preparada para fazer ela germinar forte e dar respostas imediatas? Olha, aqui agora não vai ser só um problema de semente, vai ser um problema de semente, de solo, né? Nós vamos ter que dar todas as condições. Então nós vamos ter que regar, vamos ter que ter sol. Então isso vai depender o quê? Do intérprete, da formação dos novos profissionais nas universidades, como os tribunais eles vão trabalhar com o código. Então veja, é um sistema tão complexo. Precisa de uma ambiência toda completa para que isso germine, né? Dentro do vinho, né, o que eu gosto de vinho, nós precisamos de todo um terroir, né? Todo um terroir para a gente ter, assim, para o grande vinho ele precisa de todo um terroir, não é só a temperatura, só a umidade, só o sol, o solo, é todo um conjunto. Sim. Então, a gente se espera desse código que ele tenha todo esse ambiente. E, sem dúvida, uma das figuras mais importantes aqui, tal como eu falei do vinho, que é o enólogo, né, que ele vai trabalhar, aqui vai ser o operário, né, como o enólogo é o operário das vinhas, aqui vai ser o juiz, o operário que é o juiz, o advogado, né, o promotor, ou seja, aqueles que efetivamente vão estar trabalhando com o código. Certo. Bem, nosso tempo está quase chegando ao final, eu queria que você falasse uma síntese do que vai ser esse código em algumas frases. Olha, eu posso te dizer o seguinte, esse código, ele é uma promessa, ele cria um ambiente que ele é uma chance, digamos, é quase como se fosse uma chance para termos, de fato, um processo mais adequado, como eu já disse algumas vezes, ao que se pretendeu com o modelo constitucional de 88. E talvez uma vantagem que a gente possa ter é que talvez a gente tenha um pouco mais de maturidade para poder encarar isso. Então, se eu posso dizer o seguinte, todo o sucesso desse código vai depender do nível de maturidade e de vontade que nós vamos ter com este código. Ok. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Parabéns aí pelo trabalho que tem feito pelo Brasil afora. Muito obrigado.